Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste conhecimento geográfico. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 32, com o objeto de conhecimento, Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Vamos acompanhar o detalhamento da região da Transcaucásia e também da Ásia Central. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Então, a gente começa a nossa aula falando sobre a Transcaucásia. Esse nome, apesar de grande, vai fazer referência, como já diz, Caucásia, a Cordilheira do Cáucaso, que a gente tem ali, quase no sudoeste, na região do sudeste, na verdade, da Europa com a Ásia. E esse termo trans vai trazer algo como se fosse além de, do outro lado. Então, a região da Transcaucásia, ela é o outro lado do Cáucaso. E a gente vai verificar hoje quem são esses países, algumas das informações também quanto à economia que esses países trazem até os dias de hoje. Mas a gente vai fazer primeiro uma localização dessa região. Acompanhe. Então, olha só, eu tenho a região da Transcaucásia, vai ser essa região geográfica, tá? Localizada ao sul do Cáucaso, e ela vai estar entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ela vai ser composta por 3 países. Aí, quando vocês buscam esses 3 países em mapas, esses 3 países em alguma literatura, alguns vão colocá-los eles na Europa, outros põem eles na Ásia, mas são países transcontinentais, ok? Quem são eles? Geórgia, Armênia, Azerbaijão. Esses 3 países compõem a Transcaucásia. Mas aí, aproveitando, eu tenho aqui a Turquia e a Rússia, que são outros 2 países também transcontinentais, ok? E como eu falei para vocês, essa é a região da Cordilheira do Cáucaso. Ela é uma cadeia montanhosa que ela vai se estender por cerca de 1.100, 1.200 quilômetros, separando então a Europa da Ásia. É por isso que são países transcontinentais, certinho? A região do Cáucaso é rica em recursos naturais, inclui principalmente petróleo, gás natural, minerais e água. Então, as características principais dessa região, a gente vai sempre lembrar, Cordilheira do Cáucaso, divisão da Europa e da Ásia, e uma região rica em recursos naturais, como petróleo, gás natural e minérios. Perfeito? Vamos passar então agora a conversar sobre quem são esses países. Vamos aprender um pouquinho sobre a capital, o nome oficial e a bandeira também. A gente já começa a nossa aula com o primeiro país, que vai ser a Armênia. Tá? O nome oficial, República da Armênia. A bandeira está aí ao lado, as cores vermelha, azul e um laranja, um dourado. A capital, Yerevan, tem como extensão 29.743 quilômetros de extensão. Como eu já trouxe para vocês a informação, é um país transcontinental. A ONU vai classificá-lo como um país da Ásia Central. Mas esse país tem relações históricas com a Europa. Tá? Então, ele vai estar ali, dependendo da literatura que você estiver em mãos, ela pode classificá-lo como Ásia, como Europa, mas a gente já compreende como um país transcontinental ou euroasiático. Possui uma rica histórica cultural, patrimonial, e Yerevan tem mais de 2.800 anos de história. O país é reconhecido mundialmente pela sua arquitetura medieval. Tem uma população aí de 2.780.470 habitantes, e isso é uma estimativa do Banco Mundial. Outras informações que a gente tem é que a Armênia foi o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião de Estado. Isso no ano de 301
É um país que vai ter boas relações com quase todos os países do mundo, com exceção da Turquia e o Azerbaijão. E aí a gente verifica ainda que é um país com IDH, ou seja, como a gente verifica o nível de desenvolvimento dessa população de 0,786, que é considerado alto. Ele ocupa aí a 76ª posição. O idioma mais falado é o armênio e a moeda oficial é o dram. Ok? Agora a gente vai então analisar as características econômicas. Aqui para vocês já o destaque do local, da localização da Armênia, e vamos trazer algumas das informações da economia, começando pela agricultura, que ela vai ser o pilar tradicional da economia da Armênia, com a produção e a exportação de frutas, vegetais e vinhos. Na mineração, a gente vai ter a extração de metais, o cobre, o molibdênio e também o ouro. E a indústria, que é justamente o processamento desses metais que eu acabei de citar para vocês, certo? Continuando, a gente verifica ainda que a parte da receita desse país vai acabar sendo complementada pelas remessas de trabalhadores no exterior, ou seja, os armênios que foram para fora, emigraram da Armênia e mandam dinheiro, mandam recursos financeiros para o seu país. Então, ela acaba contribuindo de forma significativa para a economia nacional. É um país que vem buscando investimentos estrangeiros, especialmente na parte da infraestrutura e da energia. Um destaque que está surgindo cada vez mais rápido, se desenvolvendo cada vez mais rápido na Armênia, é o setor da tecnologia da informação. É um setor emergente e que vem atraindo cada vez mais investimentos internacionais. Agora a gente passa a falar de outro país que compõe essa região, que é o Azerbaijão. Vamos lá. O nome oficial do Azerbaijão é República do Azerbaijão. A capital é Baku, e aí eu trago a informação para vocês de que essa capital, essa cidade, ela fica localizada a 28 metros abaixo do nível do mar. É uma extensão de 86.600 quilômetros quadrados e uma população de 10.141.760 habitantes, também estimativa do Banco Mundial. A gente vai verificar que é um país rico na sua herança cultural, vai incluir a arquitetura histórica de Baku, que é a capital, e que é onde se localiza o seu principal centro histórico. É um país que não tem saída para o oceano, mas é banhado pelo Mar Cáspio. Continuando, a gente verifica a informação do IDH 0,760, é considerado alto, então tem um excelente nível de desenvolvimento humano. O idioma mais falado é o azerbaijano ou o azeri e a moeda oficial é o maná. E a gente verifica informações dentro do país do Azerbaijão existe um conflito na região de Nagorno-Karabakh, que é onde a população ali daquela região realizou um movimento separatista, porque quando finalizou a União Soviética, aquela população não aceitava, que é formada principalmente por armênios, não aceitava o comando e nem estar dentro do outro país, que no caso é o Azerbaijão. Então aí durante muito tempo, séculos, anos, essa briga durou. Somente no ano de 2023 é que o governo do Azerbaijão conseguiu desmontar toda a estrutura do governo separatista que ali existia, para que eles pudessem então retomar o controle daquela região. No entanto, a maior parte dos armênios que viviam ali desistiram das suas casas e foram em direção ao país vizinho. Agora a gente vai destacar as atividades econômicas do país do Azerbaijão, que aqui vocês estão visualizando. A gente começa destacando os recursos naturais, que é principalmente a extração do petróleo, do gás natural e do ouro.
na atividade da agricultura, ela tem um grande potencial, isso por causa do seu potencial climático, né? Ali o clima é muito propício para o desenvolvimento da agricultura. Vão se destacar o tomate, o algodão e o tabaco. A indústria, ela vai exportar justamente o que ela extraiu, ela vai exportar o petróleo e o gás natural, que acaba sendo a principal atividade econômica e coloca o país aí numa posição de exportador de energia e recursos naturais. Quem é que compra principalmente? Quem é que vai importar então esses produtos? Itália, Israel, Turquia, Alemanha, Índia, tanto faz o petróleo bruto ou o petróleo refinado. Partindo para o último país da região da Transcaucásia é a Geórgia. A Geórgia, nome oficial do país, tem como capital Tbilisi. A extensão de 69.700 quilômetros quadrados e uma população de 3.712.500 habitantes, de acordo com o Banco Mundial de 2022. É conhecido por sua herança cultural, inclui uma arquitetura histórica impressionante, vinícolas famosas, uma culinária única, é banhado pelo Mar Negro, sofreu economicamente devido aos conflitos separatistas lá em Ossétia do Sul e Abecásia, e os georgianos compõem a maior parte da população, além ainda de abecásios, ossetas, armênios, judeus, sendo que os judeus da Geórgia pertencem a uma das comunidades mais antigas do mundo. Ainda temos o IDH, que ele é considerado muito alto, 60ª posição. O idioma mais falado, o idioma oficial é o georgiano e a moeda é o lari. E a gente passa agora a falar da economia da Geórgia. A Geórgia ela vai ter uma economia diferenciada dos outros, para vocês a localização, começando pelo destaque da agricultura, com os cultivos de frutas cítricas, chá e uvas. Na mineração, vai dar destaque para a extração de manganês e o cobre. As indústrias, a produção de metais, maquinaria, produtos químicos e também os têxteis. A energia hidrelétrica, ela acaba precisando receber muitos investimentos porque é um país que tem déficit de produção de energia. Então, ela vem buscando cada vez mais investir na produção de energia hidrelétrica. Continuando, a gente verifica que o turismo ele vai atrair grandes quantitativos de turistas devido ali à presença do Mar Negro e também da sua arquitetura. As exportações vão estar voltadas para o vinho, metais, maquinaria, produtos químicos e têxteis. E, devido ao seu déficit de produção de energia, ela precisa importar gás natural, petróleo ou derivados dele para poder, então, ter a sua produção de energia. Importante ainda destacar na Geórgia que foram as reformas econômicas que o país colocou em prática para que se buscasse atrair investimentos estrangeiros e também diminuir os impostos e combater a corrupção. Lembrando que a Geórgia é um país que já deixou a comunidade dos estados independentes, isso no ano de 2009, devido ao apoio do governo russo às regiões separatistas, Ossétia do Sul e Abecásia. Agora a gente finaliza a questão da região da Transcaucásia e vamos iniciar o conteúdo sobre a Ásia Central. Então a gente vai primeiro assistir um vídeo que traz informações das características gerais dos países que compõem essa região. Vamos conhecer a Ásia Central, que é uma região rica em diversidade cultural e geográfica, situada a leste do Mar Cáspio. Encontramos uma mistura fascinante de populações eslavas e de origem turca, com forte presença muçulmana, cada uma contribuindo para a riqueza cultural da região. Com uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia Central apresenta uma geografia diversificada, que inclui planícies vastas, altos planaltos e majestosas montanhas. Os rios Sirdarya e Amudarya são vitais para a região, mas muitos cursos de água são temporários, resultado dos baixos índices de chuva e da natureza semiárida e desértica da paisagem. A Ásia Central enfrenta desafios políticos e econômicos marcados por conflitos étnicos e instabilidade política.
Muitas vezes, isso resultou em estruturas sociais precárias e dificuldades econômicas. Apesar das diversidades, a exploração de petróleo na bacia do Mar Cáspio oferece uma perspectiva de desenvolvimento para a região. Países como o Cazaquistão e Turcomenistão estão impulsionando suas economias através dessa valiosa fonte de recursos. A Ásia Central é uma terra de contrastes, onde a diversidade cultural se encontra com os desafios da instabilidade política e econômica. No entanto, é também uma região de grande potencial, pronta para explorar as oportunidades do século XXI. Já iniciamos então com o primeiro país da Ásia Central, que é o Cazaquistão. Nome oficial, República do Cazaquistão, com a capital Astana, tem uma extensão de 2.724.900 km² de extensão. A população de 19.621.970 habitantes, estimativa do Banco Mundial. É o nono maior país do mundo, é um país também que não vai ter costa marítima, ele era habitado originalmente por tribos nômades, ele é formado por mais de 100 etnias, sendo que os cazaques é que é a maior parcela dessa população. A religião mais praticada é o islamismo e tem a maior e a mais forte economia da Ásia Central. Como IDH, a gente visualiza 0,802, também classificado com IDH muito alto, né, ali lembrando a Geórgia, né, a 67ª posição. Os idiomas mais falados são o cazaque e o russo, e a moeda é o tenge. Trazemos então agora as atividades econômicas. Primeiramente a gente localiza Cazaquistão e depois a gente parte a falar da agricultura. Cultivo de grãos, batatas, legumes, melões e a pecuária vão acabar ocupando ali, dando cerca de 5% do PIB, o Produto Interno Bruto do país. A mineração vai contar com a extração de urânio, crômio, chumbo, zinco, manganês, cobre, carvão, ferro, ouro e também a fosforita. O petróleo e o gás natural também vão ser produtos importantes na exportação por possuir reservas significativas em seu território. A indústria vai ser voltada justamente para o beneficiamento dessas matérias-primas minerais, o que vai corresponder a cerca de 57% da produção industrial. Nas refinarias de petróleo, apesar de possuir refinaria, elas não são capazes de processar toda a sua produção de petróleo bruto. Vai ter também destaque no funcionalismo público e o turismo e serviços acabam sendo menos desenvolvidos em relação às atividades do setor primário e secundário, mas também se apresentam como atividades significativas para a economia do Cazaquistão. Passamos agora a falar do Quirguistão. Então, República do Quirguiz, olha só, capital Bishkek, com extensão de 199.950 km² e uma população de 6.974.900 habitantes, de acordo com o Banco Mundial. A maior parte dessa população acaba vivendo na zona rural. O país se formou com a unificação das dezenas de grupos étnicos que viviam no território quirguiz. É um país também que não tem saída para o mar. Tem o IDH considerado médio, olha só, a gente já começou aí a verificar uma diversidade quanto ao nível de desenvolvimento humano, 0,701, e o idioma mais falado é o quirguiz e a moeda é o som. Aqui comigo, então, vocês vão acompanhando a localização do Quirguistão e a gente começa a destacar suas atividades econômicas. Na agricultura e na pecuária, a gente vai destacar o trigo, a batata, beterraba, o algodão, a lã, tabaco e também a carne de vaca e de carneiro. Os recursos naturais também vai se destacar, assim como os outros, no petróleo, no gás natural, no carvão mineral, o ouro e as metais de terras raras. A indústria de base voltada, então, têxtil, alimentício, produção de pequenos maquinários, moveleiro, madeireiro e o refino de petróleo. As exportações vão ser voltadas justamente para esses produtos, principalmente ouro, mercúrio, urano e a eletricidade. E a exportação desses produtos vão ser principalmente para a Rússia, o
Cazaquistão, Uzbequistão e a China, né, que compram principalmente o petróleo, gás natural, carvão e o ouro. Passamos agora a falar do Tajiquistão. Então, é o nome oficial, a República Oficial do Tajiquistão, a capital Dushanbe, extensão de 141.380 quilômetros quadrados de extensão e uma população de 9.952.790, de acordo com o Banco Mundial de 2022. O Tajiquistão é uma das nações mais pobres da Ásia Central. A maioria é essencialmente rural dos tajiques, que vive na zona do campo, na zona rural. É um país que também não tem saída para o oceano, mas é o terceiro mais populoso da Ásia Central. É um país considerado de economia emergente e enfrenta desafios socioeconômicos devido a uma parte considerável da sua população viver abaixo da linha da pobreza. E aí a gente traz a informação do IDH, é um IDH considerado médio, olha lá a posição, a 126ª posição, apenas 0,679. Então, aí ele necessita realmente de uma assistência voltada para a sua população bem grande para fazer com que esse número acabe subindo. O idioma mais falado é o tajique e a moeda oficial é o somoni. Vamos agora localizar e falar das atividades econômicas. Então, para vocês aqui, o Tajiquistão identificado, e a gente começa falando da agricultura. Os principais cultivos vão ser batata, trigo, melancia, cebola, tomate, algodão, cenoura, uva, maçã, pepino e também milho, cevada e o arroz. Na pecuária vão se destacar na produção do leite de vaca, também na carne de vaca e na carne de cordeiro. Quanto à indústria, a gente vai ter uma indústria a indústria de base mesmo, com a produção de queijo de leite de cabra, óleo de algodão e da lã. E ainda a gente verifica que na mineração a gente vai ter a extração do mercúrio, antimônio, o chumbo, o ouro e a prata. A energia também vai ser um grande problema para esse país, já que eles têm uma produção de petróleo e gás natural quase nula. E no comércio e serviços, a gente vai destacar as exportações de minerais e produtos agrícolas, que vão ser destinados principalmente aos países vizinhos e ainda à Turquia e à Suíça. Chegamos agora no Turcomenistão. O Turcomenistão, com o nome oficial República do Turcomenistão, com capital Asgabad, extensão territorial de 488.100 quilômetros quadrados e uma população de 6.430.770 habitantes. Ele é banhado pelo Mar Cáspio. Os oásis são as principais fontes de água no país, que vai ser utilizado tanto para o consumo humano quanto para a atividade da agricultura pela irrigação. É o país menos populoso da Ásia Central, mas é um país urbanizado. E o conjunto de cidades próxima à capital é que vai ali concentrar a maior parcela da população. A distribuição de renda nesse país aumentou nos últimos anos, que a gente vai verificar no IDH, que já é um IDH considerado alto, de 0,744, ok? O turcomeno ou turcomano, tanto faz, a nomenclatura é a língua mais falada, e é interessante trazer para vocês que é aí, no Turcomenistão, que a gente tem, pode ser chamado Porta do Inferno, Portal do Inferno, Portão do Inferno, que é aquela gigante cratera que fizeram buscando petróleo e acabaram encontrando gás natural. Isso lá na década de 1970. E aí os especialistas daquele local resolveram colocar fogo, porque queriam que aquele gás natural se exaurisse. No entanto, até hoje o gás natural está pegando fogo naquele local.
Vamos agora localizar o Turcomenistão e também fazer os destaques das atividades econômicas, começando pela agricultura, que, como eu já trouxe para vocês, é uma agricultura irrigada através das águas dos oásis e seus principais produtos são o trigo, o algodão, na qual o Turcomenistão é o 10º maior produtor mundial. Ainda tem o destaque para o tomate, para a batata, melancia, a uva, leite de vaca e a lã. Na mineração, a gente vai dar o destaque para o iodo, que o Turcomenistão é um dos 5 maiores produtores mundiais do iodo. E ainda para o petróleo e para o gás natural. As exportações vão ser justamente voltadas para esses produtos, que são derivados da agropecuária, do petróleo, do gás natural e, claro, o destaque do algodão, sendo a China o seu principal comprador, o seu principal parceiro comercial. E a gente fala agora do último país da Ásia Central, que é o Uzbequistão. Então, República do Uzbequistão, a capital Taskent, extensão 448.924 quilômetros quadrados, uma população de 35.648.100 habitantes. Então, ele acaba sendo considerado, né, um dos países mais populosos da região da Ásia Central. É um país que também não tem saída para o mar e ele enfrenta um gravíssimo problema do abastecimento de água. Ele acaba fazendo uso intensivo das águas do Mar Aral e metade da população vive nas áreas urbanas. A concentração dessa população que está nas zonas urbanas vai se dar nas regiões leste e sul. Aí a gente verifica que o IDH é 0,727, considerado um IDH alto, o idioma mais falado é o uzbek e a moeda é o som uzbek. Vamos agora localizar e fazer os destaques da economia. Então, para vocês aqui, o Uzbequistão e agora as atividades econômicas. A gente começa falando da agricultura, ele é um dos principais produtores mundiais de algodão. E aí, na sequência, a gente verifica trigo, batata, tomate, uva, maçã, cebola, entre outros gêneros da agricultura. Pecuária, eles vão ser um dos 20 maiores produtores de carne bovina, ainda de leite de vaca e da lã. A mineração são vários produtos que vão ser extraídos, como o ouro, urânio, rênio, molibdênio e fosfato. E ainda se destaca na produção do gás natural e do carvão mineral. A gente ainda vai verificar que a indústria de base, a automobilística e de óleo de algodão vão se destacar e as exportações vão ser dos gêneros da agropecuária, que vão incluir ainda produtos processados como feijão, algodão, farinha de trigo, passas e pimenta. Ainda vão ter os produtos têxteis, os veículos e as peças automotivas. Os principais compradores ou os principais destinos dos seus produtos vão ser Suíça, Reino Unido, Rússia, China, Cazaquistão, o Quirguistão e também a Turquia. Então, aí a gente vai finalizando o nosso passeio ao longo dos países da Ásia Central. Lembrando que a gente verificou ao longo da aula os países da Transcaucásia e finalizamos agora com os países da região da Ásia Central, que são países que fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes.